Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças por tua palavra santa, bendita, maravilhosa. Dá-nos agora discernimento, sabedoria, entendimento da tua palavra, para que possamos não apenas compreendê-la, mas colocá-la em prática em nossas vidas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Bem, uma das preocupações do pastor, uma das responsabilidades, um dos compromissos do pastor é fortalecer os irmãos na fé, é ajudar os irmãos a crescerem na fé. Porque se faltar a fé para nós, o que é que vai sobrar? Não vai sobrar mais nada. Então a minha oração, o meu propósito nessa manhã, o meu desejo é te ajudar a fortalecer na tua fé. Jesus disse a Pedro certa vez: Pedro, tu quando te converteres, ajuda os teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Quantos aqui querem sair daqui nessa manhã com uma fé mais fortalecida? Amém. Glórias a Deus. Então eu escolhi aqui esses 2 episódios para estar meditando com os irmãos, que são 2 episódios de fé, 2 atos de muita fé mesmo. Aconteceram no mesmo dia, esses 2 episódios, quase que simultaneamente. E o contexto, como eu sempre gosto de olhar um pouquinho para o contexto do texto que nós estamos meditando, o contexto aqui é o seguinte: Jesus tinha estado na cidade de Gadara. Gadara hoje fica ao norte da Jordânia. E ali naquela cidade de Gadara havia um homem possesso por uma legião de demônios. Ele vivia no cemitério, todo ferido. As pessoas tentavam prendê-lo com correntes, mas com uma força descomunal, com uma força sobrenatural, ele arrebentava todas as correntes, ninguém conseguia prendê-lo. E Jesus então foi àquela cidade de Gadara e libertou aquele homem. Mas
aconteceu algo estranho ali. O povo daquela cidade expulsou Jesus quando viu o milagre acontecendo. Eles viram o milagre, mas eles expulsaram Jesus. E Jesus é educado. Jesus não invade, Jesus não arromba a porta de ninguém. Ele fica onde ele é bem aceito, onde ele é bem recebido. Onde ele não é bem aceito, onde ele não é bem recebido, ele não fica, com certeza. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, eu e meu Pai, nós entraremos e cearemos com ele e faremos ali uma ceia. Então, Jesus não fica onde ele não é bem-vindo. Eu louvo a Deus por você estar aqui, porque eu e você desejamos muito a presença de Jesus, amém? Nós ansiamos pela presença dele, nós queremos muito, nós desejamos muito a presença do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor Jesus está aqui no meio de nós, diga graças a Deus. Começando então o texto, no verso 21, diz que Jesus saiu daquela cidade de Gadara e entrou em seu barco e foi para Cafarnaum. E quando chegou em Cafarnaum, a sua cidade, havia ali uma grande multidão esperando por ele. Amados, hoje não é diferente. Enquanto uns expulsam Jesus, outros estão esperando por Jesus. Enquanto uns não querem nada com Jesus, outros anseiam desesperadamente pela presença do Senhor Jesus. Enquanto o povo daquela cidade de Gadara expulsou Jesus da cidade, chegando em Cafarnaum, ele encontra uma grande multidão esperando por ele. E um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, se aproxima de Jesus e se prostra aos pés do Senhor Jesus. Entendemos um pouquinho uma sinagoga e um homem principal ou príncipe de uma sinagoga. A cultura da sinagoga teve início entre os judeus no tempo do exílio babilônico, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo judeu para a Babilônia como escravos. Estando lá na Babilônia, eles sentiam saudade de Jerusalém, saudade do templo, e não tinham onde congregar. O que eles fizeram? Eles se reuniam em grupos à margem dos rios da Babilônia para então adorar a Deus, para chorar o exílio, para chorar a saudade de Jerusalém, a saudade do templo, para orar a Deus, e formavam grupos. Assim surgiram as sinagogas, pequenos grupos de judeus reunidos para orar. Na década de 80, teve uma música que fez muito sucesso. E muita gente não sabe que aquela música, chamada Rios da Babilônia, era um hino extraído da Bíblia, especialmente do Salmo 137. E muitos de nós cantamos muito essa música, dançamos essa música. La la ya la ya la ya la ya, la ya la ya la ya, la ya la ya, os rios da Babilônia. E muitos de nós não sabíamos que estávamos cantando um hino extraído da Bíblia, do Salmo 137. Depois alguém fez uma versão em português, a Perla, uma cantora Perla, se não me engano, mas misturou ídolos com a letra, confundiu tudo, colocou na letra deusa do mar, deusa do sol, deusa da lua, mas a letra no original não tem nada a ver com outro Deus, a não ser com o Deus de Israel. Então, assim surgiu a cultura da sinagoga. Quando o povo judeu voltou para sua terra, quando voltaram para Jerusalém, o templo foi restaurado, mas eles não deixaram esse hábito
da sinagoga. Eles continuaram com essa cultura. Agora, então, eles se reuniam no templo e também se reuniam na sinagoga. A sinagoga, então, era um local de leitura da palavra, de estudo da palavra. Durante a semana era escola para as crianças, servia para os líderes tomarem decisões políticas, decisões religiosas. Uma espécie de um centro comunitário nosso, como nós conhecemos hoje, um centro comunitário da cidade. Mais ou menos assim, só para a gente ter uma ideia. Aos sábados se reuniam nas sinagogas para a leitura da palavra, para o estudo da palavra de Deus. E como eles escolhiam o líder de uma sinagoga? A cada grupo de 10 famílias formava-se uma sinagoga, construía-se uma sinagoga. E eles escolhiam entre os 10, aquele que era mais idoso, mais responsável, mais experiente, uma pessoa de caráter. Eles escolhiam como o líder, era chamado o príncipe da sinagoga, ou o principal da sinagoga. E Jairo era um desses príncipes de uma sinagoga. Era o principal da sinagoga. Ele então vem a Jesus e se prostra diante do Senhor Jesus, porque a sua filhinha de 12 anos está em casa quase morrendo, está à morte. Então se prostra aos pés do Senhor Jesus, implorando que o Senhor Jesus vá até sua casa, para que sua filha seja salva. Enquanto uns expulsaram Jesus, uma cidade inteira, Gadara, expulsou Jesus, Jairo está implorando para que Jesus vá até sua casa, para que a sua filhinha seja salva. E nessa atitude de Jairo, ele ali prostrado aos pés de Jesus, muitos certamente olharam sem entender, porque esse não era um gesto comum de um ancião prestar honras a um jovem. Jesus era um jovem, estava iniciando o seu ministério, deveria ter seus 31, 32 anos no máximo. E Jairo, um ancião. Na cultura judaica, o correto seria o jovem prestar honras ao ancião, e não o ancião prestar honras ao jovem, como está acontecendo aqui. Jairo sendo o príncipe da sinagoga, o líder de uma sinagoga, um ancião, prostrado aos pés do jovem Jesus. Agora, por que Jairo, como líder de uma sinagoga, como um ancião, se prostra aos pés daquele jovem Jesus? Porque ele, como líder da sinagoga, era um estudioso da lei de Deus e dos profetas. Certamente Jairo conhecia muito bem a lei de Deus e os profetas, porque ele teria que ensinar ao povo a lei de Deus e as profecias. Então ele, olhando para Jesus e vendo os sinais de Jesus, vendo os milagres que Jesus realizara, entrou fé no coração dele, de que aquele jovem não era um jovem comum. Aquele jovem não era um jovem qualquer. Mas entrou fé no coração dele, de que aquele jovem, aquele homem, Jesus, era verdadeiramente o Messias prometido nas Escrituras. O Messias profetizado por todos os profetas. Aquele que haveria de vir, que curaria muitos enfermos, que ressuscitaria mortos, que curaria muitos aleijados. Ele creu, por isso ele então se prostra aos pés do Senhor Jesus. Quando ouviu falar dos milagres, a fé tomou conta do coração de Jairo. Ele conhecia muito bem as Escrituras. Queridos, ouça bem o que eu vou te dizer. É a nossa fé que nos faz enxergar coisas que outros não enxergam. Toda uma cidade havia expulsado Jesus.
Mas a fé de Jairo fez ele enxergar que aquele jovem não era um jovem qualquer. Que aquele jovem verdadeiramente era o Messias prometido, que viria ao mundo, que curaria, que ressuscitaria mortos, que expulsaria os demônios de muitos. É a tua fé que faz você enxergar coisas que outros não conseguem enxergar. Muitos, naquele tempo, olhavam para Jesus como um qualquer, como um jovem comum. Mas Jairo olha para Jesus e reconhece que é o Senhor, que é o Filho de Deus. Então eu peço para você ter muita paciência com aquele que ainda não alcançou o nível de fé que você já alcançou. Amém? Existem níveis de fé, são níveis diferentes. Então tenha paciência com aquele que não chegou lá ainda. Talvez muitos olham para você sem entender a tua fé. Talvez muitos olhem para você sem compreender o seu modo cristão de viver. E muitos certamente pensam, puxa, como pode essa pessoa, com tantos problemas, como pode essa pessoa trabalhar durante a semana toda, mas aos domingos ela pega a sua Bíblia e vai para a igreja? Certamente muitos olham para você e pensam, como essa pessoa com tantas demandas na vida, sai cantando hinos, está sempre firme, com a família, dando um bom testemunho, porque dentro de você há uma chama, a chama da fé que Deus colocou no teu coração. Muitos não veem, é só você e Deus que sabe, a chama da fé que está no teu coração. Você sabe que Ele é a resposta para as tuas demandas. Você tem certeza no teu coração de que Ele é o enviado. Ele é o prometido. Ele é o enviado de Deus. Você tem certeza no teu coração que Ele é a saída para todas as tuas demandas na tua vida. Por isso Jairo então está prostrado. Jairo aqui prostrado aos pés de Jesus, e sua filha morrendo lá em casa. Certamente muitos olhavam e certamente perguntavam, como? A filha dele está à morte lá em casa, e ele aqui prostrado aos pés desse jovem. Glórias a Deus. A única filha morrendo em casa. Como consegue? Puramente por causa da chama da fé dentro do coração. Querido, desculpe eu repetir o testemunho da minha filha. Eu já dei várias vezes esse testemunho, desculpe eu repetir, mas é que foi algo que marcou muito a minha vida. Um dia também eu estive nessa situação. Quando eu medito em Jairo, tendo sua filhinha morrendo em casa, e ele prostrado aos pés de Jesus, não tem como eu não voltar a 30 e poucos anos atrás, quando minha filhinha estava morrendo na UTI do Santa Lídia. E o médico, cumprindo o seu papel, me ligou dizendo, olha pai, já uma semana nós lutamos com ela e não há mais o que fazer. Se o senhor quiser vir, tirá-la daqui, levá-la para outro lugar, o senhor fica na liberdade, mas ela está morrendo. E nesse momento eu me prostrei aos pés do Senhor Jesus, por causa da chama da fé no meu coração. E o Senhor Jesus respondeu, curando-a imediatamente. Alguns minutos depois, eu liguei novamente ao hospital. E o médico disse, olha pai, nós não sabemos o que aconteceu, mas a hemorragia que não queria parar, parou. E eu pensei, eu sei o que aconteceu. Então muitas vezes a ciência não entende, a medicina não entende, a tecnologia não entende, mas você entende o que está acontecendo.
Porque você tem um Deus todo-poderoso. Um Deus que não é Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. É o Deus da vida. Diga, louvado seja Deus. Talvez muitos olhem para você sem entender como você consegue estar firme ainda nos caminhos do Senhor. Mas você sabe por quê. Diga, graças a Deus. Amém. A fé te faz enxergar coisas que os outros não enxergam. Por isso eu comecei a ministração dizendo que a minha oração e meu propósito nesta manhã aqui é que todos nós saiamos daqui com a nossa fé fortalecida. Eu não vim aqui para fortalecer, com o intuito de fortalecer a tua fé apenas, mas eu sei que eu estando aqui com o propósito de fortalecer a tua fé, a minha fé também está sendo fortalecida. Eu também sairei daqui fortalecido. Diga, louvado seja Deus. A fé faz você enxergar soluções onde ninguém consegue enxergar. A fé faz você enxergar possibilidades onde ninguém consegue enxergar possibilidades. Lembram do paralítico? Levado naquela casa onde Jesus estava por 4? E chegando na casa, não viram como entrar na casa. A multidão estava toda aglomerada. A aglutinação toda em volta da casa. E não havia como entrar. E o que é que eles viram? Viram uma possibilidade. Bem, se não dá para entrar por baixo, nós vamos entrar por cima. Não tem como chegar pela porta, nós subimos pelo telhado. Nós abrimos um buraco no telhado. E o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, Jesus viu a fé dos 5. Não viu a fé apenas do paralítico, mas viu a fé dos 4 também. Porque se um ali não tivesse fé, certamente não teria dado certo. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados são os seus pecados. E o paralítico foi curado. Diga, graças a Deus. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, que a tua fé será a partir de hoje muito maior e muito mais fortalecida, no nome de Jesus. A tua fé vai ser acrescida mais e mais e mais. Pessoas da tua família verão a tua fé maior. Pessoas da tua família que ainda não têm fé serão tocadas por causa da tua fé. Diga, graças a Deus. Diga, receba o Senhor. Amém. Jairo, então, está com a sua filhinha morrendo. O verso 23, Marcos informa para nós que ela tinha 12 anos. E enquanto o povo de Gadara tinha expulsado Jesus da cidade, Jairo está clamando a Jesus para ir à casa dele. Olha que coisa mais contraste uma coisa da outra. Uns expulsam Jesus, outros querem Jesus em casa. Jesus está indo então com Jairo, a multidão está seguindo, e de repente Jesus para tudo. E ele diz: alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos então disseram para Jesus: Senhor, como assim, quem te tocou? Toda a multidão te comprime, toda a multidão te toca. Quantos tocaram no Senhor? Como assim o Senhor disse que alguém tocou? Aí Jesus diz: não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente porque eu gosto de Lucas. Lucas é mais detalhista. E quando ele narra esse mesmo texto, ele diz no verso 46 do capítulo 8, ele diz assim: Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Glória a Deus. De mim saiu poder. Essa é a diferença, queridos. Muitos estão seguindo Jesus, muitos até tocam em Jesus, mas alguns tocam em Jesus de uma forma diferente.
a ponto de sair poder do Senhor Jesus. E Marcos nos informa então que quem havia tocado em Jesus era uma mulher, que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. E já tinha despendido tudo com os médicos, já tinha gastado seus dinheiros, seus bens com os médicos, em busca de uma cura, mas ela estava indo de mal a pior. Agora, diz a Bíblia que ela ouviu falar de Jesus. Olha a importância de você falar de Jesus. Diz a Bíblia que ela ouviu a respeito da fama de Jesus, e no que ela ouviu a respeito da fama de Jesus, nasceu fé no coração dela. Cresceu a fé no coração dela. Por isso que Romanos 10:17 nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E quando ela ouviu a respeito da fama de Jesus, ela disse: bom, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. O que significa ela dizer, se eu apenas tocar, ou se eu tão somente tocar na orla de suas vestes, eu serei curada? Ela está dizendo, eu não preciso nem que ele ore por mim, eu não preciso nem que ele me unja, eu nem preciso que ele imponha as mãos sobre mim, mas se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ouviu falar de Jesus, e porque ouviu, nasceu fé no coração dela. Queridos, aquilo que você ouve é o que alimenta a tua alma. Aquilo que entrar pelos teus ouvidos, aquilo que você escuta, é o que vai alimentar a tua alma, é o que vai sustentar a tua alma. Lembram de Jesus, quando foi tentado no deserto pelo diabo? O diabo disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Lembram da resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava dizendo com isso? O meu corpo físico é alimentado por pão, mas a minha alma é alimentada pela palavra de Deus. Amém? Aquilo que você ouve é que vai sustentar a tua alma, que vai alimentar a tua alma. Você quer que a sua fé cresça? Você quer que a sua fé seja fortalecida a cada dia? Então procure filtrar muito bem o que vai entrar nos teus ouvidos. Porque aquilo que você ouve vai determinar aonde você vai chegar. Diga, Senhor, me ajude. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá graça. Senhor, me dá discernimento. Me ajuda na caminhada, Senhor. Eu preciso de Ti, Deus. Em nome de Jesus. Bem, o texto então está dizendo para nós que alguém chega para Jairo. Nesse momento, quando Jesus está ali atendendo a mulher, está dando atenção àquela mulher hemorrágica. Alguém chega para Jairo e diz assim, olha, para de incomodar o mestre. Não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus então vira-se para Jairo e diz, Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus está querendo dizer com isso para Jairo? Jesus está dizendo para Jairo assim, Jairo, você tem duas opções. Dar ouvidos àquilo que os outros estão dizendo, ou dar ouvidos à minha voz, aquilo que eu estou dizendo. Um dizia para Jairo, para de incomodar o mestre, não adianta mais, a tua filha já morreu. Jesus está dizendo, não tenhas medo, crê
somente. Glórias a Deus. Glória a Deus. Esse é o segredo. É aquilo que você ouve, que vai te conduzir, que vai te fortalecer, que vai dirigir tua vida, que vai determinar aonde você vai chegar. Você tem dado ouvidos a quê? Você tem dado ouvidos às palavras negativas? Você tem dado ouvidos às palavras mentirosas dos outros? Você tem dado ouvidos às palavras mentirosas das redes sociais, da televisão? Você tem dado ouvidos às palavras da internet, sem filtrar nada? Ou você tem dado ouvidos à voz do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Glórias a Deus. É aquilo que nós ouvimos. Vivemos dias, e isso não é novidade para ninguém aqui, que nós vivemos dias em que somos bombardeados por notícias ruins. Todos os dias. É uma avalanche de notícias ruins que nós recebemos todos os dias. Notícias que não acrescentam nada, palavras de desesperança. E precisamos filtrar tudo. Quem sabe, Deus me colocou aqui diante de alguém que ouviu uma palavra para desistir. Quem sabe alguém disse para você: pode parar, desista, não vai dar certo. Mas dentro de você, você sabe que é um projeto de Deus. Amém. Alguém disse para você: pode parar que não vai dar certo, pode desistir. Quem sabe uma voz, nem de uma pessoa, mas a voz do próprio diabo, sussurrou em teu ouvido: desista disso que não vai dar certo. Deus está dizendo: eu estou com você. Dentro de você, lá na chaminha da tua fé, no teu coração, você tem certeza que é um projeto de Deus e que vai dar certo. Jesus está dizendo: dá ouvidos ao que eu te falei. Não dá ouvido aos maldizentes. A palavra evangelho é uma palavra que vem do grego, que significa boa nova, boa notícia. Então aqui é o lugar do evangelho, aqui é o lugar da boa notícia. Você está no lugar certo e na hora certa. Diga graças a Deus. Amém? Que você seja fortalecido hoje e a cada dia da tua vida. Aonde a palavra de Deus chega, a fé é aumentada. Amém? Aonde a palavra, por isso devemos filtrar bem o que vai entrar no nosso ouvido, porque onde a palavra chega, a fé vai ser aumentada. De repente disseram para você que não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: tem jeito sim. De repente disseram para você: não vai ter recurso, mas Deus está dizendo: tem recurso sim para você. Eu sou o Deus de toda abundância. Glória a Deus, louvado seja Deus. Você tem certeza que Jesus é a resposta? Essa chama no teu coração te dá essa convicção que Jesus é a saída, que Ele é a solução para todas as tuas demandas da tua vida. Louvado seja Deus. A mulher disse: se eu tão somente tocar. Quer dizer, a fé no coração dela fez com que a cura começasse nesse momento. A cura não aconteceu quando ela tocou nas vestes de Jesus. A cura começou quando ela liberou essa palavra, quando a fé entrou no coração dela. Se eu tão somente tocar, se eu apenas tocar, porque ela ouviu falar.
O que ela quer dizer com isso, se eu apenas tocar? Se eu tão somente tocar? Ela está dizendo, eu não preciso de mais nada. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Existem níveis de fé, queridos. Existem níveis de fé. Então, faça aquilo que Deus está falando com você. Jesus é tudo. Você não precisa de mais nada. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes nós enfrentamos determinadas situações que a gente fica se perguntando o que eu tenho que fazer. Achando que é preciso a gente fazer muitas coisas. O que eu preciso fazer? Será que eu preciso de um jejum de uns 40 dias para essa situação? Será quantas vezes eu preciso ler a Bíblia? Será quantas vezes eu preciso clamar por essa situação? Faça o simples. Faça o simples. Nosso Deus é um Deus de simplicidade. Amém? Faça só aquilo que Ele está mandando. Obedeça a voz dEle. Cumpra aquilo que Ele está mandando, aquilo que Ele está direcionando para você. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Era uma multidão enorme, uma grande multidão. E Jesus pergunta para um dos discípulos, para Filipe: Filipe, o que faremos para alimentar tanta gente? Olha quanta gente faminta. E André, irmão de Pedro, que estava ali do lado ouvindo, disse: Jesus, tem um menino ali que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas também, o que é isso, né, Jesus? Para tanta gente. Eles diziam, nem 200 denários de pão não conseguimos alimentar todo esse povo, Jesus. Tem um menino ali, tem um rapaz ali com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes. Jesus disse, olha, traga lá. Traz os 5 pãezinhos e os 2 peixinhos. É pouco, é simples, mas vai resolver o problema. Nosso Deus é um Deus de multiplicação, é um Deus de milagres, é um Deus de bênçãos, é um Deus de vitória. É o Deus que abre portas onde ninguém consegue ver condições de uma porta ser aberta. Ele abre, Ele faz o impossível. Aquilo que todo mundo duvida, aquilo que todo mundo olha e diz, não tem jeito. Ele olha e fala, tem jeito. Muitas vezes, querido, você olha para a sua mão e você diz assim, mas só isso? Muitas vezes você olha para a tua vida, para os teus bens, para aquilo que você já recebeu de Deus, e você pensa, mas isso é pouco. Não, é muito, porque nós não trouxemos nada para cá, e nem levaremos nada para lá. Tudo que nós temos, é muito que Deus já nos deu. Diga graças a Deus. Tocar na orla significa, sabe o que? Um gesto mais simples. Pensa numa coisa simples. Tocar na orla. Eu não preciso abraçar Jesus. Ele não precisa me abraçar. Ele não precisa me ungir com óleo. Ele não precisa orar por mim. Se eu tão somente tocar.
é o gesto mais simples que vai levar você ao milagre. Amém? Muitas vezes nós imaginamos o tamanho de uma porta pelo tamanho da chave dela. Muitas vezes olhamos para uma chave pequena, imaginamos uma porta pequena. Mas saiba que chave pequena também abre portas grandes. Diga glória a Deus, amém? Quem sabe alguém aqui está olhando para a chave que Deus colocou na sua mão e está dizendo é pequena. Quem sabe você está achando a tua chave muito pequenininha, mas Deus está dizendo essa manhã, não é. Chaves pequenas também abrem portas gigantes. Glória a Deus. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Eu profetizo em nome de Jesus, essa chave pequena na tua mão será uma porta grandiosa demais, será aberta em nome de Jesus. Uma simples atitude com Deus vai levar você ao milagre. Haverá obstáculos? Lógico que haverá obstáculos. Essa mulher certamente enfrentou muitos obstáculos para conseguir tocar na orla de Jesus. Mas a vitória chegou, foi alcançada, foi conquistada pela fé em nome de Jesus. E você vai dar testemunho, amém, do que Deus fez na tua vida em nome de Jesus. Jesus diz, olha, de mim, alguém me tocou, eu senti que saiu um poder de mim. E ele então expõe a mulher. Ele faz questão que a mulher se apresente. Ele pergunta, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Porque saiu de mim um poder. E olhando para trás, então eles viram a mulher prostrada. Jesus viu a mulher prostrada. Jesus fez questão que essa mulher aparecesse. Ao contrário de muitas outras curas e milagres que Jesus realizou, e ele disse, olha, não conte para ninguém. Mas nessa Jesus fez questão que a mulher se apresentasse com um propósito, porque nada é sem propósito, em tudo Deus tem um propósito, amém? Acontece que ela vivendo numa cidade pequena, todo mundo sabia do problema dela. Todo mundo sabia que ela havia despendido todos os seus bens, tudo que tinha, com os médicos. E não tinha conseguido nada, ela estava indo de mal a pior. Então, as mesmas pessoas que viram a situação que ela estava, agora verão que ela recebeu vida, que ela recebeu cura. As mesmas pessoas que haviam definhando, agora a verão cheia de vida, curada, liberta. E com seus bens restituídos, tudo que ela havia perdido, ela agora vai dar testemunho a toda a cidade. Diga glórias a Deus, para que todos cresçam que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado de Deus. Diga louvado seja Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Se eu tão somente tocar, glória a Deus. Muita gente tinha tocado nele, mas aquela mulher tocou de uma forma diferente. A lição que nós tiramos aqui é que a fé faz você extrair coisas de Deus que ninguém consegue. A fé faz você ter coisas de Deus que ninguém, outros não terão, não vão receber. Tem muita gente indo nesse mesmo caminho, mas nem todos vão receber aquilo que você consegue receber. Nem todos vão extrair de Deus aquilo que você consegue extrair. Diga louvado seja Deus. Amém? Tinha perdido tudo. O diabo tinha humilhado aquela mulher em público. Você acha que Jesus não ia exaltá-la também em público? Jesus fez questão que ela se apresentasse para que ela fosse exaltada em público, para que todos vissem a bênção, a cura,
o milagre, para que toda a cidade dela visse a restituição, a vida de volta para ela. Louvado seja Deus. Então a tua fé faz as pessoas perceberem algo. É a tua fé que faz os outros perceberem. E com certeza, nem vou perguntar, porque tenho certeza que todos aqui já passaram por momentos que alguém te perguntou: poxa, qual é o segredo disso? Por que você é diferente? Qual é a dica? Por que comigo acontece isso, mas quando acontece isso com você, eu ajo de uma forma e você age de uma outra forma? E aí você vai falar do poder de Jesus na tua vida. Louvado seja Deus. Amém? Deus coloca, querido, a tua história em evidência, para que outros vejam e recebam também do poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Por que aquela enfermidade saiu daquela mulher? Porque aonde a palavra chega, aonde o poder de Deus chega, o mal tem que sair. O poder de Deus chegou. É impossível alguém ser cheio do poder de Deus e ninguém perceber nada. É impossível alguém ser cheio do poder de Deus e não haver ninguém notar nada, não ser notado, não ter nenhuma diferença. É impossível ser cheio de Jesus, do poder de Deus, e não ser notado. Eu profetizo em nome de Jesus: você será uma referência de fé na tua família, para aqueles que ainda não creem. Você será uma referência de fé no teu trabalho. Você será uma referência de fé lá onde você interage com as pessoas, onde você convive com as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Jesus então olha para a mulher e diz: mulher, vai em paz, a tua fé te salvou. Ela veio buscar uma cura, mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Recebeu também a salvação, porque esse é o propósito da fé. Não é apenas curar enfermidades. O propósito maior da fé é a salvação da alma das pessoas. Porque a enfermidade passa ou fica. Nosso corpo vai passar, mas a alma permanece eternamente. A enfermidade tanto faz Jesus curar ou não curar. A fé, o propósito maior da fé não é só curar a enfermidade. O propósito maior da fé é a certeza da vida eterna, é a garantia da vida eterna, é ir para a glória com o Senhor Jesus. Amém? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Alguém está dizendo para Jairo: Jairo, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus está dizendo: Jairo, não tenhas medo, somente crê. Duas mensagens diferentes, simultâneas, completamente diferentes uma da outra. Deixa o mestre em paz, não incomoda mais não adianta mais, tua filha já está morta. Jairo, não tenhas medo, crê somente. Jesus foi com ele, porque Jairo decidiu crer em Jesus, decidiu dar ouvidos à voz de Jesus e não à voz mentirosa do mundo, dos outros. E porque creu no Senhor Jesus, Jesus disse: eu vou na tua casa, tranquilo, vamos lá, vamos para lá. Jesus vai, chega na casa de Jairo, seleciona as pessoas para estarem com ele no quarto da menina, chama apenas os pais da menina, Pedro, Tiago e João, para estarem com ele no quarto da menina. Mandou todo mundo sair, porque Lucas, como eu disse, Lucas é mais detalhista, e ele informa que quando Jesus chegou, todos estavam rindo dele, porque a menina já estava morta. Então nem todos têm fé para estar com você
em determinados locais, em determinados momentos. Nem todos têm a mesma fé. Aqueles que estavam rindo não ia ajudar em nada, só ia atrapalhar. Jesus falou: sai todo mundo. Só vem comigo Pedro, Tiago, João, Jairo, o pai e a mãe da menina, porque esses tinham fé. E Lucas, quando narra o mesmo texto, diz que o espírito da menina voltou. Ou seja, ela verdadeiramente estava morta. O espírito da menina ouviu a voz de Jesus, reconheceu a voz de Jesus e voltou. Diga graças a Deus. Pastor, a fé pode ser substituída? Não. A tua fé não pode substituir a fé de ninguém. Mas a tua fé intercessora é poderosíssima para abençoar alguém. Então eu profetizo: as pessoas da tua casa serão abençoadas por causa da tua fé. Amém. Recebe em nome de Jesus. Pessoas da tua família serão abençoadas. A fé vai alcançá-las por causa da tua fé intercessora. A tua fé intercessora é poderosa. Ela não pode substituir a fé de outro, mas ela pode interceder, e outros serão abençoados em nome de Jesus. A bênção vai alcançar pessoas. A bênção de Deus vai alcançar pessoas na tua casa, na tua família. A bênção de Deus chegará. Você verá os milagres por causa da tua fé intercessora. Se você crê nisso, curve sua cabeça diante dele e adore a ele por alguns instantes. Senhor amado, nós te adoramos, especialmente por aquilo que tu és, em primeiro lugar, mas especialmente pelo pavio bendito, da chama bendita e maravilhosa, acesa em nosso coração, da fé que o Senhor colocou. O Senhor mesmo acendeu esse pavio dentro de nós. Pai, que ele nunca se apague, pelo contrário, que essa chama possa crescer a cada dia mais. E nós tomamos, ó Deus, a tua palavra, e é com a tua palavra, pela confissão dos nossos lábios, é que nós despedaçamos setas inflamadas do maligno, que são dirigidas aos nossos ouvidos, em palavras mentirosas, em palavras negativas, em palavras de maldição. Nós as anulamos agora em nome de Jesus. Pela tua palavra, Jesus, e pelo teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós somos mais que vencedores. Nos apropriamos da bênção, da vitória, dos milagres que alcançarão os membros da nossa família, através de uma fé intercessora. Através da nossa fé intercessora, Senhor, a bênção do Senhor alcançará muitos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai querido. Oramos em todo tempo, oramos em todo lugar, oramos em toda circunstância, em todas as épocas, no Espírito. Oramos, ó Deus, também com a mente, em todo lugar, em todo momento. Muito obrigado, querido Deus, com toda maneira de oração, com toda maneira de súplica ao Senhor, para o mesmo fim, procurando nos conservar sempre alertas, vigilantes, com firme propósito de perseverar no caminho do Senhor, intercedendo a favor de todas as pessoas. Obrigado, Pai querido, porque somos o povo consagrado do Senhor, somos o povo eleito, somos a raça eleita, o povo escolhido do Senhor, separado pelo Senhor. A Ti damos toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu vou orar pelos dízimos e ofertas, orar pelos enfermos.
E em seguida, você que está aqui no templo, se precisar de uma oração, se quiser receber uma unção, pode vir à frente, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Amém. Já acho uma... Querido Deus, querido Pai, eu te louvo por cada centavo dos recursos financeiros que teus filhos têm trazido à casa do Senhor. Deus, é mandamento do Senhor que eles tenham obedecido, de trazer à casa do Senhor todos os dízimos. E aí, nós recebemos a promessa do Senhor, de que o Senhor abrirá janelas sem medidas. Muito obrigado, Pai. Bênçãos sem medidas. O Senhor abrirá portas sem medidas. A Ti tributamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, oro pelos que estão passando por alguma enfermidade, que estão passando por dores, aos que irão passar por cirurgia. Deus, tenha misericórdia. Eu intercedo por essa vida agora que está orando comigo. Pai, dá sabedoria aos médicos. Dá sabedoria, Pai, a todos que estarão cuidando dessa situação, dessa circunstância que essa pessoa está pedindo agora. E eu intercedo, Pai, eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a cura completa, a restauração completa no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Digam graças a Deus. Shalom.